Sou o Diácono Alberto e hoje nossa Escola Bíblica Online Semeando Vidas estaremos estudando o capítulo de número 8 da carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, uma carta, como já ensinamos em outras lições, soteriológica, ou seja, esta carta ela ensina sobre a salvação humana. E neste capítulo de número 8, em seus 39 versículos, o apóstolo Paulo ele ensina que existe agora uma vida, uma nova vida, debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Tá? E o que é viver pela graça? Então vamos agora entender um pouquinho o que o apóstolo Paulo e que a Bíblia Sagrada fala de vivermos sob a graça. Porque agora já não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. E viver debaixo da graça significa entender que as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, ela não é condicionada mais pela nossa obediência ou por nossa desobediência, mas pela perfeita obediência de Jesus Cristo. Por ele ter sido obediente e morrer naquela cruz, é que agora nós vivemos debaixo da graça, E certamente, queridos, você ouviu muitas vezes, sobre a graça de Deus, Mas qual seria o significado de graça? Ou viver pela graça? O que seria isso, Então vamos fazer aqui um resumo do que seria viver, pela graça, Graça, queridos, é o favor livre e imerecido de Deus, demonstrado a pecadores culpados que somente mereciam a condenação. É o amor de Deus demonstrado aos indignos, querido, Desse mesmo amor. Nós nem éramos merecedores do grande amor de Deus. E graça é Deus descendo aqui na terra e alcançando pessoas em estado de rebelião contra Ele. Muitos estão em rebelião contra Deus. A graça, ela é um favor concedido a nós que somos pecadores indignos. Não mais eu ou você, porque já somos pecadores arrependidos. E Deus não nos amou, escolheu, chamou e justificou por causa dos nossos méritos. Não. Mas apesar dos nossos deméritos, ou seja, o que se faz perder a consideração e a estima, um desmerecimento, a causa da nossa salvação, queridos, ela não está no homem, mas no próprio Jesus. Não está no mérito de qualquer homem, mas na graça de Deus. Não está naquilo que fazemos para Deus, mas no que Deus fez por nós, enviando seu Filho para que morresse naquela cruz. Deus, Ele não nos amou porque éramos receptivos ao seu amor, mas amou-nos quando ainda éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos seus. Deus, queridos, Ele nos escolheu não por causa da nossa fé, mas para nós termos fé. Deus não nos escolheu não porque éramos santos, mas para sermos santos. E Deus também não nos escolheu para praticarmos boas obras, mas para as boas obras, vivermos pelas obras, para fazermos as obras. Não porque éramos obedientes, mas para a obediência. É para isso que Deus nos criou. E a graça de Deus, ela não é resultado das obras,
mas as obras, elas são resultados da graça. Porque a graça, queridos, ela desemboca nas obras, e as obras proclamam e atestam a graça. As obras, elas são o fruto. As obras são o fruto. E a graça é a raiz. As obras são consequência e a graça é a causa. E as obras, elas nascem da graça. E a graça, ela é refletida através das nossas obras. Vamos entender um pouco. Abra sua Bíblia. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1. Nesses primeiros 17 versículos, o apóstolo Paulo fala sobre a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Vamos entender um pouco esse capítulo de número 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita às leis de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que os irmãos somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E o que o apóstolo Paulo quer
quer nos ensinar nesses 17 versículos? Vamos entender o versículo 1, capítulo 8, versículo 1. Vamos dizer assim: ele é inocente, deixem-no ir. O que essas palavras significariam se você estivesse no corredor da morte? Vamos pensar. O fato é que todo ser humano, já está no corredor da morte, condenado por ter repetidamente desobedecido à santa lei de Deus. E sem Jesus, querido, sem Jesus, não teríamos mais esperança. Mas graças a Deus, Ele nos declarou inocentes, ofereceu libertação do pecado e poder para agirmos conforme a sua divina vontade. E esse Espírito de vida, é o Espírito Santo. Ele estava presente lá na criação do mundo, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz assim, Gênesis 1, versículo 2, vamos ver aqui. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, O Espírito de Deus já se movia. E o apóstolo Paulo, ele fala que esse Espírito de vida é o Espírito Santo. E estava presente na criação do mundo. É o poder ativo, do novo nascimento de cada cristão. Ele nos dá o que necessitamos para seguir uma vida cristã. É isso que precisamos. E isso. Tem várias leituras sobre o Espírito Santo. Se você quiser aprender um pouco mais, você precisa ler João, capítulo 3, versículo 6, ou então Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3, o 5, versículo 1 ao 5 do capítulo 5. Porque Jesus, querido, Jesus se ofereceu em sacrifício para a expiação dos nossos pecados. E no Antigo Testamento, sacrifícios com animais eram oferecidos continuamente no templo. Eles mostravam aos israelitas, a gravidade do pecado. E o sangue, querido, ele deveria ser derramado para que os pecados fossem expiados. Mas o sangue de animais não podia realmente eliminar qualquer pecado. Hebreus capítulo 10, versículo 4, trata disso, que o sangue dos animais não livrava as pessoas do pecado. Os sacrifícios, apenas eles apontavam para o sacrifício de Jesus, que sofreu o castigo por todos nós, por todos os nossos pecados. E o apóstolo Paulo, no versículo de número 5 e 6, no capítulo 8, ele vai dizer que porque os que são segundo a carne, eles inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne, ela é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida. O apóstolo Paulo, ele dividiu, as pessoas em duas categorias, querido. Aqueles que se deixam controlar por sua natureza pecaminosa e aqueles que seguem o Espírito Santo. Todos nós estaríamos na primeira categoria, se Jesus ele não tivesse nos oferecido um escape.
uma vez que tenhamos respondido sim a Ele, nós continuaremos a segui-lo, porque seu caminho nos traz a vida e a paz. Devemos diariamente, né, preferir conscientemente centralizar a nossa vida em Deus. Temos que ler a Bíblia para descobrir as diretrizes divinas e passar a segui-las. Queridos, em cada situação de perplexidade, pergunte a si mesmo: o que Jesus gostaria que nós fizéssemos, né? E quando o Espírito Santo indicar o que é certo, devemos fazer imediatamente, né? Para sabermos mais sobre estas lutas, né? Entre a nossa natureza pecadora e a nossa vida em Cristo, devemos ler mais a Bíblia, porque algumas vezes, né, você já se preocupou em saber se é ou não um verdadeiro cristão? Isso é uma pergunta. Você já procurou saber se você realmente serve a Cristo? Qualquer pessoa que em espírito de Deus, né, qualquer pessoa em que o Espírito Santo habita, é um verdadeiro cristão. Mas como vamos saber se temos o Espírito Santo, né? Porque aqueles que confiam, né, sinceramente em Cristo como Salvador e Senhor de sua vida, esse é o cristão. Não é pelo que eu faço, pelo que eu fiz, não. É porque eu confio sinceramente, eu entreguei a minha vida, o meu caminhar nas mãos de Cristo. Então, somos cristãos. Então, não podemos ter dúvida com relação a isso, porque o Espírito Santo, ele vive em cada crente, né? Cada crente em Jesus, tá? Nós podemos, queridos, estar certos de que temos o Espírito, porque Jesus prometeu enviá-lo. Não fomos nós que conquistamos, foi Jesus que falou que ia para o Pai, mas deixaria o Consolador. E porque crer em Jesus, né, que Ele é o Filho de Deus e que a vida eterna só vem através dele. É isso que temos que fazer para nos tornarmos um cristão, né? E você, depois que aceita, você começará a agir como Cristo, como Ele ordena, né? E nós encontraremos resposta em nossas orações para resolver todos os nossos problemas diários. E nós seremos capacitados para servir a Deus e fazer a sua vontade, queridos, né? Porque servir a Deus e fazer a sua vontade é plano divino, né, para a edificação da igreja. O apóstolo Paulo, quantas igrejas ele fundou, né? E é um plano, porque era um plano divino de Deus para que essa igreja existisse, né? Porque o Espírito Santo, querido, é a promessa de Deus, a garantia de uma vida eterna. Mas somente para aqueles que creem, porque o Espírito Santo, ele está conosco pela fé. Por ela, nós temos a certeza de que viveremos com Cristo eternamente. Quando, pelo poder do Espírito Santo, nos afastamos do apelo do pecado, queridos, e o consideramos derrotado, podemos ignorar a tentação assim que ela se aproximar. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala no versículo de número 13. Porque
se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E o apóstolo Paulo está falando contra isso, né? Quando, pelo poder do Espírito Santo, é que nós nos afastamos do pecado e consideramos derrotado. Podemos ignorar a tentação assim que ela se aproximar de nós. Olha que coisa boa, né? Paulo usou a adoção, né, para ilustrar o novo relacionamento do cristão com Deus. Agora nós não mais somos pecadores. Agora nós somos filhos, né? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos agora, Abba, Pai. O mesmo Espírito, ele testifica com o nosso espírito que agora nós somos filhos de Deus. Isso que o apóstolo Paulo quer dizer aqui, quando ele usou o termo adoção, foi para ilustrar, queridos, o novo relacionamento dos cristãos com Deus. Porque na cultura romana, o filho adotado, ele perdia todos os direitos que possuía em relação àquela família, a família anterior, e recebia todos os direitos de filho legítimo em sua nova família. Tá? O apóstolo Paulo está falando sobre isso, dessa cultura que existia entre os romanos, tá? De que um filho adotado, ele não mais tinha participação na sua família anterior, mas sim agora ele recebia todos os direitos de um filho legítimo em sua nova família. E ele se torna herdeiro, né, dos bens de seu novo pai. Da mesma forma, quando alguém se torna cristão, querido, recebe todos os privilégios, né, e responsabilidades de filho na família de Deus. E um dos mais importantes privilégios é ser guiado pelo Espírito Santo. Possivelmente, queridos, existam ocasiões em que não sentimos que pertencemos a Deus, mas o Espírito, ele testemunha que somos, né? O Espírito testemunha que somos. A sua presença em nosso interior, ela nos faz lembrar quem somos e nos encoraja com o amor de Deus, porque não somos mais escravos, aterrorizados pelo pecado. Ao contrário, agora somos filhos de Deus, que é um privilégio. E como filhos, nós participamos dos grandes tesouros como co-herdeiros de Cristo, né? Deus já nos deu as suas melhores dádivas, querido. Entregou seu Filho, seu perdão e a vida eterna, que tudo isso tinha se perdido por conta do pecado de Adão, e agora com Jesus, tudo tinha sido restaurado. Agora o véu se rasgou e agora nós tínhamos direito, porque Jesus morreu naquela cruz. E ele nos encoraja a pedir qualquer outra coisa que nós possamos vir a necessitar. Existe um preço a pagar para identificar-se com Jesus, querido. Além dos grandes tesouros, o apóstolo Paulo, querido, ele mencionou os sofrimentos, né? Os sofrimentos também que os cristãos devem enfrentar. Vamos entender o versículo de número 17, que diz assim:
e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados, tá? Ele fala que Jesus ali padeceu. Não foi fácil ser crucificado, né? E o que ele diz aqui é que o sofrimento que os cristãos devem enfrentar, mas que espécie de sofrimentos são esses? Quais são os sofrimentos que devemos enfrentar nos dias atuais? Sabemos que Jesus morreu na cruz, os discípulos, um apedrejado, outro esquartejado, outro queimado, né? Foram muitos sofrimentos. Mas quais seriam os sofrimentos atuais para nós? Né? Para os cristãos do primeiro século, havia perseguição, né? Uma perseguição tanto social como religiosa, né? Alguns foram ameaçados até de morte, mas nós também pagamos um preço hoje para seguir a Jesus atualmente, né? Em muitas partes do mundo, querido, os cristãos eles enfrentam uma opressão tão rigorosa como aquela que houve no início da igreja. Mesmo nos países onde o cristianismo é tolerado e encorajado, os cristãos, queridos, eles não devem tornar-se complacentes com o mundanismo, né? E para viver com Jesus, servindo ao próximo, abrimos mão de muitos direitos, né? E resistimos às pressões do mundo. Sempre haverá um preço, amados. Sempre haverá um preço. E, portanto, nada no que nós, eu e você, sofrermos, pode ser comparado ao que Jesus pagou para nos salvar. Nada, né? E os versículos de número 18, ele já entra num novo tema, né? Que são as primícias do Espírito, que é esperança, intercessão e eleição. E o que ele vem falando sobre isso? Diz assim o versículo de número 18: porque para mim, tenho por ser certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura ela será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos com paciência, o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas, elas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Vamos entender um pouco esses versículos até o número 30. Então, o pecado, queridos, ele fez com que toda a criação perdesse o perfeito estado que tinha quando Deus nos criou. Ela se tornou decadente, escrava da morte. Não pôde mais cumprir o seu propósito original. Mas um dia toda a criação ela será liberta e transformada. Até que este momento chegue, haverá uma ansiosa expectativa pela ressurreição do Filho de Deus. Porque os cristãos, eles veem o mundo como ele é. Fisicamente decadente, espiritualmente contaminado pelo pecado, mas não precisam ser tão pessimistas, porque ainda temos a esperança da glória futura. Eles guardam, o novo céu e a nova terra que Deus prometeu, queridos. Esperam pela nova ordem divina que libertará o mundo do pecado, das enfermidades e do mal. Enquanto isso, os cristãos eles vivem com Cristo em um mundo onde o corpo e a alma das pessoas podem ser curadas pelo poder do Espírito, que combate os efeitos maléficos do pecado, porque na ressurreição nós teremos um novo corpo glorificado. Como os que Cristo tem, agora temos o Espírito Santo habitando em nós, como garantia da ressurreição e vida eterna, amados. É um adiantamento, uma primeira parcela da glória futura. E é natural que os filhos, eles confiem em seus pais, embora antes, às vezes não conseguimos cumprir essas promessas. Entretanto, nosso Pai Celestial, amados, nunca promete o que não cumprirá. Mas seu plano pode levar mais tempo do que nós imaginamos. Em vez de nós nos comportarmos como os filhos impacientes, enquanto esperamos que o plano divino se desenvolva, nós precisamos ter confiança na sabedoria e no perfeito cronograma de Deus. Porque Paulo, ele mostra que a salvação ela faz parte, de nosso passado, presente e futuro. No passado, queridos, nós fomos salvos no momento em que cremos em Jesus Cristo como Salvador. Nossa vida eterna começou naquele instante. No presente, estamos sendo salvos à medida que passamos pelo processo, de santificação, mas ainda não recebemos todas as bênçãos, todos os benefícios da salvação que nos serão concedidos quando o reino de Cristo estiver completamente estabelecido. Então, a nossa salvação, queridos, ela será manifesta, no futuro. Embora possamos desfrutar de seus efeitos agora, aguardamos com esperança e confiança a total transformação do nosso corpo, Nosso corpo agora terreno e da nossa personalidade que nos espera para uma nova vida, Quando seremos semelhantes a Cristo. Como cristão, você não depende mais dos seus recursos para lidar com os problemas, mesmo quando não souber
as palavras certas para orar, amados, o Espírito Santo ora com e por você. E Deus responde, né? Com o Espírito o ajudando a orar, você não precisa ter receio de se aproximar de Deus. Peça ao Espírito Santo para interceder por você segundo a vontade de Deus. Então, quando levar seus pedidos ao Pai, confie que Ele sempre faz o melhor, amados. Porque Deus, Ele opera em tudo para o nosso bem, não apenas em acontecimentos isolados, mas isso não significa que tudo que acontece seja bom. O mal, querido, o mal, ele prevalece nesse mundo decadente, mas Deus é capaz de transformar todas as circunstâncias que nos rodeiam, a fim de que nós, né, que as coisas nos sejam benéficas, mesmo quando venha o mal, né, a longo prazo, teremos algum benefício, porque Deus opera em tudo, não somente para deixar-nos felizes, mas para cumprir seu propósito. Mas as promessas, querido, as promessas não é para todos, é apenas para os que amam a Deus e são chamados por Ele. É somente para aqueles que, quando o Espírito Santo convenceu de receber a Cristo, essas tais pessoas, ela tem uma nova perspectiva. Vamos entender lá em Romanos 8, 28, que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, né? Então, nós temos direitos quando amamos ao Senhor, né? Porque o Espírito Santo, ele já nos convenceu a receber a Cristo, e tais pessoas como nós têm uma nova perspectiva, uma nova maneira de pensar. Agora, né, a nossa segurança ela está no céu, não na terra. A nossa fé ela está em Deus. Não podemos vacilar, né, porque existe a dor, existe a perseguição, porque também nós sabemos que o Senhor ele está cada vez mais junto delas, né? E o objetivo final de Deus é tornar-nos semelhantes a Cristo, à medida que nós, né, nos tornamos mais parecidos com Cristo, nós descobrimos nosso eu verdadeiro e o tipo de pessoa que Deus quer que sejamos. Queridos, como podemos tornar-nos semelhantes a Cristo? Uma pergunta, né? Como? Como podemos fazer isso? Lendo e meditando na palavra de Deus, estudando a vida terrena de Jesus relatada nos evangelhos, dedicando tempo à oração e enchendo-nos do Espírito Santo e fazendo a obra de Deus neste mundo. Alguns acreditam que Deus escolheu certas pessoas antes do início do mundo para que recebessem a sua dádiva, a dádiva da salvação. E para sustentar essa ideia, eles indicam textos como o de Efésios, em que Paulo afirma que somos predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Outros alegam que Deus sabia quem lhes responderia positivamente e sobre este colocou sua marca. No entanto, a única coisa bastante evidente em todos esses textos, querido, é que o propósito de Deus para que as pessoas não tomassem uma decisão tardia em aceitar Jesus, mas um plano estabelecido antes da fundação do mundo. As pessoas, né, têm a obrigação de servir e honrar a Deus. Porque se você crê em Cristo,
pode regozijar-se pelo fato de que Deus, né, sempre te conheceu. E o amor de Deus, queridos, ele é eterno. A sua sabedoria e seu poder, eles são supremos. E ele nos guiará e protegerá até o dia em que nós estivermos diante dele face a face. Isso é o que nós esperamos, né? Ser chamado significa intimado, convidado, para que façamos algo. E para sabermos mais disso, né? De como seremos justificados, você já pensou que por não ser bom o bastante para Deus, ele não irá te salvar? Não. Porque algumas vezes nós cogitamos que a salvação é para todos, menos para nós, né? Então esse versículo de número 31, ele vai nos ensinar sobre isso. Versículo 31. Versículo 8:31. Que diremos, pois, esta coisa? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Que nesta noite, querido, nós venhamos a viver, sim, pela graça, mas dedicando-nos aos ensinamentos da palavra, ao estudo da palavra, porque, como vimos aqui, as primícias, né, do Espírito, esperança, intercessão e eleição, são para todos nós, né? E a nova vida, hoje, ela está debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Agora somos filhos, querido, temos direitos à promessa, à herança. Por isso, nesta noite, eu encerro aqui nesse capítulo de número 8, né? Que Deus te guarde, te proteja, te abençoe, né? Que você tenha uma noite de sono abençoada, no nome de Jesus. Shalom.